Então, acabou a primeira parte, estamos agora na segunda parte. Quem não escutou a primeira parte, volta lá. Volta aí e pega. Bom, então muita gente começou a falar que eu tinha escolhido virar uma desigrejada. E eu comecei a conversar com Deus, né? Eu digo, Senhor Deus, me orienta. Porque uma coisa é certa, gente. Para vocês entenderem assim, mais ou menos, um pouco de mim. Eu sempre fui uma pessoa verdadeira. Sabe aquelas pessoas que nunca gostou de falsidade? Sabe daquelas pessoas que nunca gostou de apresentar aquilo que não era? Pronto. E quando eu me deparei com ser cristã, né, e eu participar de uma igreja, e nessa igreja, muitas das vezes a gente se depara com pessoas que elas querem apresentar o que ela não é. Isso me confrontou muito, porque eu estava dentro da igreja verdadeira, sabe? Sabe aquele recém-convertido, aquele primeiro amor, aquele que quando você entra dentro de uma igreja, você conhece Jesus verdadeiramente. Eu tô falando aqui, não é de pessoas que vão para a igreja porque o pai chamou, a mãe chamou, o vizinho chamou, o amigo chamou. Não. É quando o próprio Deus chama e diz assim, vá, né? E tente fazer a minha vontade. E ali você se depara com a instituição que tem pastor, presbítero, tal, e aquele dilema todo. E você se depara com irmãos. E quando eu entrei numa igreja assim, eu pensei assim, nossa, eu sou a maior pecadora aqui, sabe? E eu olhava para todo mundo como se todos fossem melhores que eu, entendeu? E foi nessa caminhada que eu fui cada dia mais me decepcionando. Eu observava pessoas que na frente, dentro da igreja, era uma coisa, por trás era outra. Eu via pessoas que, assim, aparentavam ser tão santas, mas bastava conviver um pouco, que você via que aquela santidade era apenas uma capa. E isso eu ficava questionando a Deus, né? Eu vou até contar aqui um testemunho, mais um testemunho dentro do testemunho. Eu me deparei que eu era recém-convertida, estava dentro de uma igreja presbiteriana, né? E pessoas maravilhosas, mas me deparei com uma das pessoas que começou a trair o marido. E ela, na hora do louvor, ela traindo o marido, era no local que todo mundo sabia, foi exposto, o marido confrontou ela, mas ela continuava indo para a igreja e adorando o Senhor, levantando a mão ao Senhor. E eu comecei a questionar Deus. Eu digo, Senhor Deus, como é que o Senhor permite isso, Pai? O Senhor não sabe que ela está traindo o marido e ela está ali louvando, te adorando como pode, Senhor Deus, como pode? E eu não entendia, eu não conseguia entender. Eu tinha saído do mundo, estava indo para a igreja para fazer a vontade de Deus, tudo de Deus, e me deparei com aquilo ali. E ela era cínica, não tinha outra palavra para dizer para essa pessoa, ela era cínica. E eu comecei a chorar no quintal da minha casa e pedi para Deus fulminar ela. Foi esse meu pedido. Eu disse, Deus, fulmina ela, Pai. Fulmina, eu sei que o Senhor tem poder para isso. Ela não pode estar lá na tua igreja, Pai, te adorando, levantando a mão como se nada tivesse acontecendo. Ela tá traindo o marido, ela tá em pecado, que horror! E eu comecei a chorar, e Deus pegou e disse para mim assim, é assim que eu amo ela, filha. E jogou em mim o amor que ele tinha por ela. Naquela hora, eu percebi que Deus nos ama tanto, tanto, mesmo a gente em pecado, mesmo a gente querendo estar com ele, dentro da casa dele. Mesmo assim, ele nos ama. E ele me disse uma coisa que eu aprendi desde o início, que é não peques pelo pecado dela. Eu me acerto com ela. Eu cobrarei a ela, eu farei com ela o que deve ser feito, mas você não peque pelo pecado dela. E ali eu aprendi que Deus, ele ama todos. E mesmo a gente em pecado, ele sempre está lá conosco, mas ele vai cobrar de acordo com cada um merece, né? Parte 3.